Muito obrigado, pastor Carlos. Boa noite para todos. Estamos eu e a minha esposa, que está sentada aqui na frente. É a minha eterna namorada. Durante os últimos 35 anos, 10 meses, alguma coisa. Dessa vez eu não vou chutar o que é. Quase 36 anos que Deus nos tem dado juntos. Parece ontem que tudo começou. E o nosso assunto vai ser um pouco uma história de amor nesta noite. Um pouquinho da nossa história, mas muito mais pensando na sua história. Uma história que está sendo escrita já. Cada decisão na sua vida. Cada passo que você toma em direção à luz ou às trevas. Hoje nós estudamos junto com uma turma o dia todo aqui o livro de Provérbios, que fala justamente isso. Provérbios 4, 18 e 19 diz que cada passo que nós tomamos em direção à luz leva para mais luz. Mas cada passo em direção às trevas leva para mais trevas. Graças a Deus que Ele é grande o suficiente que mesmo quando nós dermos um passo fora do caminho de Deus, não está tudo perdido. Ainda há esperança. Só que no processo nós perdemos o que é mais precioso da nossa vida, que é tempo, oportunidades. Durante aquele tempo que nós estávamos longe da perfeita, boa, agradável vontade de Deus. Eu imagino que a razão que tirou você de casa para esse lugar nesta noite, para muitos pelo menos, é um desejo, uma fome para conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Para ter princípios confiáveis, não do que um pastor que veio do Brasil, que é gringo dos Estados Unidos, que caiu aqui de paraquedas no Japão, vai falar do seu achômetro. Não, o que a bússola da palavra de Deus nos dá como direção para nos nortear dentro da vontade de Deus, para acertar essa vontade. Eu e um grande amigo, que era meu aluno, também um dos pastores da igreja, onde também sou pastor há mais de 30 anos, pastor Alexandre Mendes, nós trabalhamos 2 livros juntos, com esse título, O Namoro e o Noivado. Não que eu, mas que Deus sempre quis. E um volume que acompanhou, que são perguntas e respostas. Agora, nós deixamos muito claro, não são as nossas palavras, nós não somos autoridades sobre o assunto, na medida em que nossas palavras combinam com a palavra de Deus, então são palavras de Deus. Eu não estou aqui para falar sobre os nossos livros, e sim a palavra de Deus que nos norteia. A nossa história começou, como já falei, quase 36 anos atrás. Deus nos deu como casal 6 filhos. Pode falar agora. Nós temos hoje 14 netos. Descobrimos logo antes dessa viagem que o 15º neto estaria chegando. Essa história pode ser a sua. Acho que você não quer isso. Tudo bem, menos. Mas é uma aventura. A vida em família. Eu diria que os últimos 2 anos têm sido entre os mais difíceis da nossa vida. 20 anos atrás adotamos uma criança do lado inferior direito, com 10 anos de idade. Altos e baixos em todo o percurso. A nossa filha acabou deixando a nossa família por um tempo, voltou mais tarde, mas depois de casar teve 2 filhos deficientes. A última que nasceu 2 anos atrás, quando nós estivemos aqui, de fato, na Coreia do Sul, e logo em seguida, aqui a Hadassah nasceu cardiopata. Desde então, a minha filha e a minha esposa, não a mãe da criança, porque ela não tem condições de cuidar dos 2 deficientes. E nós adotamos uma nova geração. Uma criança cardiopata que usa traqueostomia, tem sonda alimentar, nunca comeu pela boca, respira com oxigênio, ficou 7 meses no hospital, 4 na UTI. Mas nós estamos juntos nessa. 2 anos difíceis.
Mudou a nossa vida, o nosso ministério de ponta cabeça, mas é uma aventura da graça de Deus. Eu não queria enfrentar ondas assim, tempestades, sem a minha companheira ao meu lado. Ela não queria fazer isso sozinha, sem... Você não queria fazer, né? Sem... De coração, gente, sabe o que nós desejamos? Vocês jovens, são muitos jovens aqui. De todo o coração, o que eu queria para vocês, pela graça de Deus, é o que Ele nos deu. Amizade crescente ao longo dos anos. Eu quero morrer com ela. Se ela morrer primeiro, não. Se eu morrer primeiro, eu mato. Será que é possível isso hoje? É possível criar um relacionamento saudável em dias em que há tantos ataques, em que o inimigo que odeia a família? Há esperança para o namoro e noivado visando o casamento. Não estou falando de paparico, namoro de praia, ficar com um, ficar com o outro, usar um, usar outro. Eu estou falando de relacionamentos sólidos, verdadeiros. Eu não estou exaltando também o casamento acima da solteirice. Porque eu creio que a vontade de Deus para alguns, talvez muitos aqui, que não se casem, que dediquem sua vida para o serviço do Senhor, de corpo e alma, sem distração. Você tem condições dadas por Deus para fazer isso? Você não é cidadão de segunda classe. Todos nós vamos passar boa parte da nossa vida como solteiros. Como você está usando esse período na sua vida? Como vai usar no futuro, quando ficará solteiro algum dia? Pela viuvez, talvez. Não são cidadãos de segunda classe. Nós temos que avaliar em primeiro lugar: será que Deus quer que eu tenha um companheiro, uma companheira, notem, do sexo oposto? Infelizmente hoje eu tenho que destacar isso. Para andar comigo na jornada da vida, para me complementar, para ser melhor amigo da minha vida, como ferro com ferro se afia, me afiando para ser mais parecido com Jesus. Alguns vão servir a Deus sem esse parceiro, pela graça de Deus, durante a sua vida. Agora, quando eu penso nesse assunto, eu não tenho como não pensar no versículo que eu lembro até hoje. Eu tinha acho que 15 anos, quando um pastor pregador meu lá nos Estados Unidos falou sobre Salmo 11, versículo 3, a pergunta que diz: quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Uma boa pergunta. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, será que tem esperança? Existe, sim. A resposta é refazer os fundamentos. A nossa casa no Brasil já é bem antiga. Acho que tem mais ou menos 50 anos a nossa casa. E num período nós descobrimos uma grande infiltração de água na parte inferior da casa. E começamos a cavar e descobrimos mesmo que o problema é que a casa foi construída sobre encanamento de manilha, que é encanação de barro. E com o passar de tempo, a casa se assentando, as raízes infiltrando, quebraram os canos. O que nós precisávamos fazer? Isso estava afetando o quê? O fundamento. Inclusive nosso quarto, por causa disso, se assentou de tal forma que se inclinou para o lado. E tem noites que eu acordo no chão porque eu fui rolando. Mas não é tão ruim assim. Agora ninguém vai comprar minha casa. Mas precisávamos refazer todo o encanamento para refazer os alicerces. É possível, mas é difícil. Agora,
A palavra de Deus nos diz, e o texto que foi o tema do nosso casamento, 36 anos atrás, leia junto comigo o texto de Salmo 127, versículo, todos juntos, acorda, igreja. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Salmo 127, 1. O oposto é implícito. Se o Senhor for o construtor da casa, não é nada em vão, vale tudo. Mas como fazer com que Deus construa? No dia 24 de julho de 1982, nossa história começou numa pequena ilha. Eu preparei tudo isso com jacaré dentro da água em volta para minha esposa não escapar. Meu sogro, que é muito criativo, ele até colocou blocos, fundamentos e pregou em cima desse texto, Salmo 127, 1, e nos deu o desafio: Jesus tem que ser o construtor do seu lar. Mas se você só começar no dia do seu casamento, é tarde. É possível, mas é tarde. Sabe quando nós começamos com nossos filhos a construir o fundamento do seu futuro lar? Quando nasceram. O exemplo da amizade conjugal, da resolução dos conflitos inevitáveis. Muitos casais hoje casam com estrelas nos olhos, achando que vida, casamento, romance, amor será um mar de rosas. Não é assim. Eu não quero que seja assim. Você queria ser uma palmeira plantada em shopping? Num canteiro raso? Sem raízes? Tudo bem, está tudo protegido, mil maravilhas dentro do shopping. Mas o que acontece quando vem terremoto? E os fundamentos são sacudidos. Ou você quer ser uma palmeira plantada à beira-rio, mar. Raízes que se aprofundam no solo da graça. Raízes que se entrelaçam com a vida do seu companheiro. As tempestades vêm, o tufão vem, o terremoto sacode, os furacões, mas só fortalece, só cresce essa aventura a dois. Não é de shopping. Se você não está preparado para isso, e um dos pré-requisitos para um casamento bem-sucedido, que começa muito antes, sim senhor, no namoro e noivado, você tem que saber como vocês vão resolver conflitos, como que o óleo do perdão vai lubrificar o seu relacionamento, porque, meu amigo, você e a sua amada são que nem porco-espinhos na mesma toca. Pecadores que pecam e machucam um ao outro. E quando pecadores, porco-espinhos, numa noite fria, como nós temos bastante em Atibaia, São Paulo, nessa época, chegam junto para se aquecer, se machucam. É para eu fazer isso, não você. Se machucam. Como você vai lidar com isso? Com conflito, com pecado, com tensão. Meus amigos, se fosse só por isso, já seria uma aventura, mas não muito fácil. Só que hoje nós vivemos em dias em que confusão e caos reinam. Você deve ter acompanhado e acompanha. Eu já não aguento mais ouvir de ideologia de gênero. É nojento para mim. Os padrões são tão distantes do que a palavra de Deus trata. Mas esse é o mundo de caos em que nós vivemos. Questões de homoafetividade. Meus amigos, Deus não é contra a sexualidade quando tratamos de homossexualidade. Deus é contra o homo. Deus é o criador da sexualidade humana. Deus que fez, Deus que abençoa na sua palavra. Mas no lugar certo, com a pessoa certa, do sexo certo. A homossexualidade não reflete
A unidade em diversidade do casal casado, uma expressão da própria Trindade e do amor de Jesus para com a igreja. Confusão, pedofilia, pornografia que está comendo a alma da igreja de dentro para fora, como aqueles cupins broca que eu tenho na minha casa no Brasil, que vai penetrando as portas e comendo. Do lado de fora está tudo legal, até você encostar na porta, está tudo oco. A igreja é uma casca, porque nós temos grandes porcentagens dos nossos jovens, não somente os meninos, homens, as mulheres hoje também de forma super não natural, viciados em pornografia, criando padrões horríveis, que muitos têm arrastando para dentro do casamento, homens forçando a mulher a práticas pornô, nojentos para elas, e às vezes vice-versa. Caos e confusão. Vocês talvez acompanharam todo conflito, caos mesmo, em termos do Banco Santander, do ano passado, com exposições em São Paulo, promovendo homossexualidade, sodomia, pedofilia, escolas de criancinhas indo, vendo essas coisas, em nome da liberdade da arte, a sociedade promovendo isso. E todo dia uma nova lei passando, antibíblica, antifamília, antirrelacionamento legítimo. Um tempo atrás a revista Veja, claro, para vender mais revistas na sua capa, é só colocar a palavra sexo e chama toda a atenção. Mas diz assim, na revolução de costumes, na geração Z, elas e eles se dizem neutros. E a sexualidade é fluida. E você não tem nada com isso. Me desculpa, Senhor, mas tem sim. Porque o Criador da sexualidade é quem dita as regras. Nós somos criaturas dele. Talvez para enfatizar a loucura do mundo em que nós vivemos, foi lançado ano passado uma propaganda da companhia aérea KLM no Facebook, para jogar na plateia desses movimentos de ideologia de gênero, LGBT e tudo mais. E colocaram na propaganda 3 cintos de segurança arco-íris, e com a legenda que disse isso: não importa com quem você dá um clique. As pessoas olhavam para os cintos de segurança de avião e, peraí, somente 2 desses, um desses aqui funciona. Importa sim, porque 2 desses você morre. Só um deles funciona. E logo eles tiraram, porque foi um absurdo isso. Importa sim com quem você dá um clique. Enquanto isso, o que nós temos visto é uma epidemia de divórcio e imoralidade no Brasil. Hoje, no Brasil, 1 em cada 4 casamentos termina em divórcio. Nos Estados Unidos já chegou a 1 em 2 e depois melhorou um pouco. O problema, e aqui entra a nossa palestra. Só para vocês saberem, o nosso plano é dividir em 2 partes. Haverá um pequeno intervalo, quem precisa ir para o banheiro, tudo mais. Acho que o pastor Carlos tem alguma palavra. Vamos retornar para a parte menor em algumas perguntas e espero que vocês tenham respostas. Ou não, é um pouco contrário, né? O problema é que nós vivemos hoje na igreja como se fosse uma fábrica de sapatos com defeitos. De cada 2 pares, em alguns lugares do mundo, um sai sem seu par. De 2,
Um está com defeito. Se você fosse o dono de uma fábrica e no final da linha de produção você percebesse, peraí, nós estamos perdendo de cada 2, 1. É muita grana. Certa vez nós ficamos hospedados na casa do dono de uma fábrica que exportava sapatos para o mundo todo, 600 mil pares de sapato por ano. Os filhos até faziam engenharia de sapato na universidade lá no sul do Brasil. Imagina aquele homem percebendo, ele vai perder 300 mil pares de sapato eventualmente por causa de defeito. O que eu faria se eu fosse aquele dono é parar tudo, agora. Mas não é isso que nós fazemos. Ao invés disso, nós continuamos produzindo casaizinhos do mesmo jeito de antes. Meus amigos, nós temos que parar alguma coisa, nós temos que rever tudo. Se a linha de produção só produz mercadoria ruim, mude-a. Se alguma coisa que nós falarmos hoje à noite para Davi, isso é muito radical, que assim seja. Se não está funcionando o que já estamos fazendo, por que continuar fazendo a mesma coisa? Isso não faz sentido nenhum. O que nós estamos fazendo é mais ensaiar o divórcio do que preparar para o casamento. Namora com um, namora com o outro, desmancha com um, desmancha com o outro, racha igrejas, famílias que não se falam. O que você falou sobre minha filha depois que namorou seu filho? Ah, mas foi você que falou primeiro. E nós vemos isso hoje. Será que é de Deus isso? Será que estamos nos preparando mesmo? Pior ainda, o que nós estamos vendo hoje no Brasil é que 1 em cada 3 maridos traz sua esposa. Quase o mesmo número de mulheres com seus maridos. Um amigo meu fez uma pesquisa muito triste. Eu dirigi um programa de mestrado durante vários anos e escreveu a dissertação dele sobre o ministério com homens na igreja. Ele pesquisou 700 homens no Rio de Janeiro e região, frequentadores de trabalhos evangélicos com homens, e fez a pergunta: você já foi infiel à sua esposa? Entre esses 700 homens, 70% falaram sim. Você quer isso para seu casamento? Você quer fazer isso para sua esposa? É por isso que estamos aqui. Porque algo está errado. Última estatística que nós vamos mergulhar no texto. O último ano que temos estatísticas, 2016, falando de imoralidade, que está comendo a alma da igreja. Autor evangélico, pastor Tim Keller, nos Estados Unidos, descobriu que o maior site do mundo pornográfico, e são milhões mesmo, indústria multibilionária, um único site, entre tantos outros, o maior, mas um único, registrou 4,6 bilhões de horas de acesso, o equivalente de 524 mil anos de vídeo pornográfico, 92 bilhões de vídeos assistidos, o equivalente de 12,5 vídeos assistidos naquele ano por cada pessoa do planeta. E você imagina que são bilhões que não têm acesso a nada disso. Essa é uma epidemia. E talvez mais triste de tudo isso, nessa guerra espiritual, é que crianças com menos de 10 anos de idade assistiram 22% de toda a pornografia que pessoas com menos de 18 anos assistiram. Que é muito. Sabe o que estamos fazendo, gente?
Estamos fazendo que nem um sujeito naufragado numa ilha deserta, cercado de água salgada, sem água doce. Um dia passa, dois, ele não aguenta mais. Sedento, ele cede à tentação e bebe água salgada em volta. Sabe o que acontece quando o desidratado bebe água salgada? Ele morre desidratado, encharcado de águas. Porque a salinidade da água entra no seu sistema sanguíneo e dilui a pouca água que ainda resta dentro dos seus corpos vermelhos. Por um processo de osmose, a pouca água que tem naquelas células passa pela parede celular para diluir a salinidade do seu sangue e ele enche de água e morre desidratado. Você que é viciado em pornografia está vivendo isso. Porque é uma droga. E quer e precisa ter mais e mais e mais. E enche e não satisfaz. Porque não é o plano de Deus. Deus oferece para nós águas cristalinas em relacionamentos saudáveis que satisfazem não durante alguns minutos, um momento de autogratificação, um vídeo assistido, mas durante 60, 70 anos. Rios e rios de águas saudáveis que correm dentro do seu leito. E é proposital o uso da palavra leito. Porque quando as águas do prazer sexual correm dentro do leito que Deus designou, frutificam, trazem vida, mas quando transbordam, as suas fronteiras detonam, matam, passam doentes, transmitem. Então a pergunta para nós não é: que namoro eu quero? A pergunta é: que namoro Deus quer? Primeiro, vamos definir o que eu entendo ser namoro nessa palestra para fins de estarmos na mesma página. Defino o namoro assim: namoro é o período de relacionamento que envolve duas pessoas do sexo oposto que assumem um compromisso mútuo, e aqui que é a frase-chave, com o objetivo de decidir sobre matrimônio ou não. Vocês precisam entender, quando eu falo de namoro, não estou falando do ficar. Não estou falando de crianças cujos pais estão incentivando. Ah, você já tem namoradinha com 6 anos de idade. Isso é um absurdo. Se você é pai aqui, pare de fazer isso. Que não é hora. À luz das decisões bíblicas que nós veremos, qualquer justificativa para uma aproximação entre pessoas do sexo oposto, que não visa um futuro, não estou falando de amizades, eu estou falando de intimidade, visa um matrimônio. Esse é o período na nossa cultura. Você sabe que a Bíblia não fala especificamente sobre o namoro. Nós não temos nas páginas das Escrituras versículos: tu namorarás com um rapaz de 2 metros de altura e 100 quilos, bonito. Mas a suficiência das Escrituras traça princípios que influenciam culturas. Uma cultura, em termos do namoro, que era desconhecida antes de 1900. Tem 120 anos de história, mais ou menos. Foi justamente quando o automóvel, o carro, se tornou um veículo de transporte comum, mais comum, nos anos 20 e 30,
especialmente nos Estados Unidos, que jovens tinham de repente maior liberdade de se estender além das fronteiras da vigia dos seus pais, que iniciou-se o que nós entendemos hoje como namoro. Antes disso era corte. Nos anos 60 e 70, uma revolução sexual no mundo inteiro transformou para sempre as atitudes e práticas do namoro, da imoralidade, da fornicação. Hoje, a porta se escancarou totalmente. E nós, como cristãos em Cristo Jesus, aqueles que já o conhecem, nós somos do contra. Nós não podemos ser que nem aquele sapo de sangue frio que foi colocado dentro de uma panela sem tampa. E aos poucos aquela água foi imperceptivelmente aquecendo. Em qualquer momento, o sapo poderia pular fora, salvar a sua vida. Mas ele vai se adaptando, até ferver o seu sangue e morrer dentro da panela. A palavra de Deus diz para nós não nos conformarmos a esse mundo. Nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente com padrões novos, diferentes. Então eu gosto desse ditado que diz: antes que cases, vê o que fazes. O que nós queremos, de forma muito simples, é deixar aqui 2 princípios. Princípios bíblicos não é a soma de tudo que Deus fala. O primeiro princípio tem a ver com autoridade e a segunda com amizade. Fácil, meu irmão. Autoridade, amizade. A submissão às autoridades que Deus colocou em nossas vidas nos ajuda a caminhar dentro da sua vontade. Eu quero saber a vontade de Deus, mas eu não quero saber o que meus pais pensam. Eu quero ter a vontade de Deus na minha vida, mas a multidão de conselheiros não entende quem eu sou. Eu quero acertar a vontade de Deus para a minha vida, mas eu não vou falar com o meu líder da mocidade, do meu pastor. Você está perdido. Dono do seu próprio nariz, sabe os seus próprios olhos, mas destinado ao fracasso, porque Deus usa as autoridades. Em segundo lugar, a importância de desenvolver uma amizade antes de intimidade, de ter fundamento sólido, duradouro, que envolve o que nós chamamos em casa, no período pré-namoro, com todos os nossos filhos, de uma amizade com propósito. Então, em primeiro lugar, o que a palavra de Deus diz sobre autoridades e a vontade de Deus? A submissão às autoridades que Deus colocou em nossas vidas é que nos ajuda a caminhar dentro da sua vontade. Vamos imaginar um casal jovem, óbvio, não tanto, mas quer se aproximar. Só que ainda não se conhecem também. Mas na medida em que cada um vai caminhando mais próximo de Deus, mais, nós nunca fizemos isso, mas está saindo bem, viu? Mais se aproximam um do outro. Quando fazem isso debaixo da autorização daqueles que Deus colocou para norteá-los dentro da sua vontade, não tem como não dar certo. Agora, para isso, gente, deixa eu mostrar para vocês o que a autoridade da palavra de Deus fala e como usa as autoridades da nossa vida em termos do que eu chamo as 3 decisões mais importantes. Talvez seja a coisa mais importante que falaremos hoje, então não esqueça disso. Eu vi isso 34 anos atrás, nunca esqueci. Pré-requisitos para casamento, eu diria para namoro. As 3 decisões mais importantes da sua vida. Em primeiro lugar, essa pergunta: quem é mestre da sua vida? São 3 M's, tá bom? Você nunca vai esquecer disso. Primeiro M é mestre, repita comigo. Mestre. Ixi, foi fraco. Já estão comigo.
O primeiro M é? Mestre. O primeiro M é? Mestre. O segundo é? Você não sabe porque eu não falei? Quem é mestre? Quem manda na sua vida? Como você vai se juntar a outra pessoa como cúmplices no cumprimento da obra de Deus, quando você não sabe a quem vai servir? A palavra de Deus diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você quer aceitar a vontade de Deus, mas não sabe a quem você vai servir? Está perdido, literalmente. O desafio da palavra de Deus é que Ele seja o mestre da nossa vida. A segunda decisão: qual a sua missão? Agora a coisa começa a apertar mais. Quem é mestre, qual é a sua missão? A primeira palavra é? Mestre. Segunda palavra é? Missão. A segunda palavra é? Missão. A primeira palavra é? Mestre. A terceira não dei ainda. Missão. O que é que Deus te chamou a fazer na vida? Vamos ser realistas. O que de bom pode sair de um namoro de duas pessoas com 14 anos? Pode até ser saber que Jesus é mestre da sua vida. Cada um já se lançou sobre os braços de Jesus, a obra final da cruz. Se viram como miseráveis pecadores. Só o sangue de Jesus paga o preço do seu pecado, a ressurreição deles garantindo o perdão dos pecados. Ótimo, mestre decidido. Mas missão? Com 14 anos você sabe para que Deus te chamou? Então como você vai juntar uma pessoa cujo propósito de vida é ajudar você a cumprir sua missão, se você não sabe qual é a sua missão? Está brincando com fogo, mexendo com corpos desenvolvidos o suficiente para ter explosão de hormônios quando você pega na mão, quando você dá um abraço, quando dá um beijo, e a coisa vai avançando. Que bom pode sair disso? A porcentagem de namoricos assim, que terminam com bom propósito, é extremamente pequeno. É uma fábrica de sapatos que quase nunca dá certo. Pode ter exceção, pode ter alguns casais aqui, mas isso não justifica o resto. Olha o que diz esse mesmo capítulo de Mateus. Davi, isso é muito radical. Tudo bem, é radical. É a palavra de Deus. Você quer terminar como os outros? Ninguém pode servir a dois senhores. Isso é mestre. Porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um. Aqui é a missão. E desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. É uma das razões que na nossa família, antes dos 18 anos, nem se pensa em namoro. De preferência para minha filha caçula, nem antes dos 40. Só que eu perdi, ela vai casar o ano que vem. Na nossa igreja, nós temos 1.300 membros na nossa igreja. Centenas de jovens que se compactuaram conosco. Não é uma seita, viu? Com menos de 18 anos, nós não acompanhamos o namoro, mas depois desse momento, nós temos casais mentores que vão encontrar com esse casal mensalmente, comer uma pizza, conversar e ajudar o casal a se fortalecer, ou decidir que não é a vontade de Deus. Mas de novo a pergunta: se você não sabe o seu chamado, eu não estou falando específico de ser engenheiro no Iraque, mas em termos genéricos, não um emprego. Qual é a sua vocação? O lugar onde Deus quer que você o sirva. Só nesse momento você pode juntar-se a outra pessoa que tem o mesmo mestre, uma missão compatível. Não é que ela tem que sentir chamado para trabalhar com o povo Dani, no quem? Não acredito. É meu chamado também. Agora vamos juntos.
Não. Mas direção geral da vida, eu quero é servir a Deus. Eu quero ser missionário. Eu quero te ajudar no cumprimento da missão, seja onde que for que Deus nos chame. Mulher, você tem direito de ter um chamado, vocação e dizer, não, eu vou para Papua Nova Guiné servir a Deus o resto da vida. Tem todo o direito de fazer isso e tem todo o direito de ser solteiro o resto da sua vida. Talvez. E Deus também pode dar um marido para você lá. Não tem que ser tão específico. Isso nos leva para a terceira decisão, que é a resposta à pergunta: com quem será? Quem será o marido ou mulher? Ou talvez, resumindo tudo isso, matrimônio. Terceira decisão. Mestre, missão, matrimônio. Mestre, missão, matrimônio. Mestre, missão, matrimônio. Uma vez decidida, quem será o seu mestre, qual será a sua missão? Agora sim você tem condições de decidir diante de Deus: eu devo ou não devo me casar? E caso sim, com quem será? Quem seria a melhor pessoa dentro do vasto mar de possibilidades? Não um ponto no centro do mar. Eu tenho que pescar e acertar aquela pessoa. Não, esse é o mito da vontade de Deus. Você tem muita liberdade. Dentro de mestre, dentro de missão, e que seja do sexo oposto, para constituir um jogo igual, você tem liberdade. Por isso o texto de 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 diz isso: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? São duas missões. Que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. Alguns dizem, não, Davi, esse texto está falando sobre participação em culto idólatra de ídolos. Tem a ver, mas o texto é muito mais abrangente que isso. Como podem duas pessoas andarem juntos se não forem de acordo? O que vai acontecer e o que justifica o casamento, uma fórmula matemática que eu falo, nós desenvolvemos no primeiro livro: 1 mais 1 tem que ser maior que 2 para justificar o casamento. O que significa? Se a minha vida e a vida da minha esposa, à parte, em termos do investimento do reino de Deus, fosse maior à parte, não case. Mas se por vários motivos, necessidades emocionais, sociais, biológicas, espirituais, incompatibilidade de mestre e missão, se nós vamos reforçar um ao outro, e se o impacto da nossa vida para o reino de Deus, à luz da nossa missão, for maior juntos, case-se o quanto antes. Eclesiastes, em outro contexto, diz mais ou menos assim: se dois estão juntos e um cai, quase não fez dessa vez, o outro levanta o seu companheiro. Se um é friorento, e que é, ela está com frio, o outro chega junto e aquece. 1 mais 1 tem que ser maior que 2, senão não justifica o casamento. Imagina, então, duas pessoas com 2 mestres diferentes. Não chega a lugar nenhum. Imagina 2 pessoas com missões diferentes. Se anulam. Isso chama-se o jugo desigual. Um bode e um jegue. Não chega a lugar nenhum. São mais ou menos assim. Mas o que tudo isso tem a ver com autoridades? Primeiro, a autoridade de Deus. 3 decisões: mestre, missão,
patrimônio. Mas a palavra de Deus diz que Deus usa, coloca autoridades como guarda-chuva em nossas vidas, justamente para nos proteger da chuva diabólica. O namoro escondido não é de Deus. Um grupo chamado Novo Sentimento, alguns anos atrás, lançou essa música sobre namoro escondido, que diz: é melhor esconder essa nossa paixão. Não precisa ninguém saber, vão querer te julgar, vão até te dizer que eu vou te fazer sofrer. Ficar contigo escondido para nenhuma outra pessoa se envolver na relação e acabar com o nosso amor. Não vamos deixar ninguém saber, é melhor deixar tudo em segredo. Eu confesso que morro de medo da gente terminar. Não vamos deixar ninguém saber, não vamos deixar ninguém notar. É melhor namorar escondido. É gostoso o amor proibido, nada vai nos separar, nada vai. É errado. Essa relação não vai durar nada. Fascinante ver no livro do Cântico dos Cânticos, um livro inteiro da Bíblia escrito para nos ensinar sobre amor, romance, casamento e sexo, nesta ordem. O amor de Salomão para com a Shulamita é um amor aberto. Seu estandarte sobre mim é o amor. Ele declara, todo mundo sabe, faz bem. As pessoas olham e dizem: como você ficou melhor quando você começou a namorar fulano. Mas quando as pessoas falam: você mudou para o mal, corra. Para isso, gente, Deus nos deu pessoas preciosas ao nosso redor, especialmente na família de Deus. Que privilégio. A nossa cultura nos ensina que a autoridade dos pais encerra quando o filho atinge 18 anos. Agora você é dono do seu próprio nariz. Mas essa ideia não se encontra na palavra. Nada sagrado sobre 18 anos. De fato, há mais decisões importantes tomadas depois dos 18 anos do que antes. Por isso Deus nos deu a autoridade chamados pais, pastores e conselheiros. Quando o casal de namorados se coloca debaixo das autoridades que Deus colocou em suas vidas, e as autoridades debaixo de Deus abençoam. Mas se o casal se insistir em se afastar disso, estão expostos. Como pode dar certo quando você está quebrando a vontade de Deus? Se as autoridades, por exemplo, se os pais falam: não, você não vai casar com um cristão, você tem que casar com um budista, ou shintoísta, ou seja que for. Agora não. Agora, respeitosamente, você tem que ficar debaixo da autoridade de Deus. Eu queria que a minha esposa chegasse aqui para me ajudar, porque eu queria terminar essa primeira parte. Autoridade, amizade. Primeiro princípio, não é um namoro escondido, é aberto, escancarado, abençoado, aconselhado, debaixo dos pais, debaixo de líderes espirituais e debaixo de Deus. Mas como? Os pais e os filhos que querem isso poderiam se colocar debaixo. O que os pais poderiam fazer isso, e como os jovens podem ajudar nesse processo? É muito importante os pais estarem muito envolvidos no namoro dos seus filhos. Agora aqui nós estamos falando para os filhos, não para os pais. Então vocês jovens precisam se submeter. Muitos falam: mas meus pais não ligam, meus pais não estão nem aí. Eles falam: a decisão é sua. Mesmo assim, converse com teus pais, pergunte para eles o que eles acham, tentam gastar tempo um na casa do outro para conhecer bem os pais um do outro, porque os pais é quem conhecem melhor o filho, os pais é que amam mais, querem o melhor. Então, você se submetendo à autoridade deles, você está se protegendo. No caso dos nossos filhos, nós incentivamos muito estarem na nossa casa
ou na casa do outro com os pais, ou juntos na igreja, assim ministrando nos trabalhos da igreja, se conhecendo muito bem e dando muita oportunidade para os pais conhecerem bem e poderem orientar com uma informação boa. E como que os pais podem ajudar e os jovens, por sua parte, em termos da pureza do casal, diante de tantas seduções, tantas tentações? Algumas ideias práticas, coisas que pela graça de Deus fizemos, e sejam os pais incentivando isso, ou os próprios filhos gerando isso, o que pode acontecer? Bom, uma coisa que os nossos filhos queriam e que nós fizemos com eles, eles queriam um símbolo, alguma coisa concreta, que pudesse servir de lembrança para sempre ter na mente a importância de se manter pura até o dia do casamento, não se entregar. No caso das meninas, nós, quando elas eram bem jovens, assim, com 13 anos mais ou menos, nós compramos um pingente de ouro, um formato de um cadeado, mas um cadeado com um formato de coraçãozinho que tinha buraquinho de chave. E compramos uma chave de ouro. E demos para a menina o cadeado e a chave nós guardamos. Por quê? Nós somos o guardião do coração da nossa filha. No dia do casamento, foi entregue essa chave para o noivo, então mostrando até aqui, nós então protegemos o coração da noiva, da menina, né? E demos então para o marido, que agora era a tarefa dele. Para os meninos, eles não queriam um pingente de ouro, né? Então fizemos uma coisa diferente. Compramos um baú bem masculino, um baú pequeno. Compramos um pingente de ouro, um coração, mas que ficou dentro do baú. Colocamos cadeado nesse baú. Guardamos a chave do cadeado. No casamento também. Nós abrimos então esse baú. E ele, o filho, então pegou esse coração e entregou para sua noiva, entregando o seu coração para ela. Então são símbolos, uma coisa bonita, fácil de fazer. E um jovem cujos pais não estão nem aí, o que pode fazer ele ou ela mesmo para representar esse símbolo? Pode ser que seus pais não tenham interesse em fazer isso. A nossa nora, mesmo de família evangélica, é tudo, mas era algo que os pais não tinham pensado em fazer. Mas ela ouviu essa palestra quando era adolescente e ela mesma comprou um pingente de ouro, um coraçãozinho, colocou numa tornozeleira. Era uma coisa, ela com Deus, que ela não contou para ninguém, até o dia do casamento. E daí ela escreveu uma carta e pediu para o pai dela ler essa carta dela, se entregando pura para o nosso filho. Então tem tantas maneiras, vocês são muito criativos, tem tantas maneiras de fazer isso, mas ajuda, tem um símbolo, alguma coisa, ou prestação de contas com alguém. Tudo que puder te ajudar a se manter pura é uma coisa boa. Essa foto aqui é no casamento da nossa filha. Como ela tem 3 irmãos, como parte do casamento, os 3 irmãos entraram carregando a caixa que dentro tinha a chave poderosa, né? Então daí nós abrimos e ele ameaçou engolir a chave, mas entregamos sim para o nosso genro. Aqui foi o momento em que a nossa nora explicou a chave, o coração que ela tinha guardado. Eu só quero dar uma palavra para líderes de igreja também. A igreja tem um papel muito importante em tudo isso também. A igreja precisa ensinar os pais sobre a importância deles serem os guardiões do coração dos seus filhos. Chamamos isso na nossa igreja do projeto Jó, de treinamento de pais de adolescentes. Precisamos instruir os jovens acerca dos padrões bíblicos quanto ao casamento. Eu elogio a liderança aqui fazendo exatamente isso, disponibilizando uma palestra nesta área, porque é uma área que nós não falamos muito na igreja. E temos que manter um alto padrão no que diz respeito. Divórcio, recasamento, fugindo dessa opção e dando modelos para os nossos jovens, não de palmeiras plantadas em canteiro de shopping, mas sim resistentes, que resistem os furacões da vida. O princípio da autoridade, que Deus usa as pessoas que Ele mesmo colocou
como responsáveis em nossa vida para nos direcionar dentro da vontade dele. Nós trabalhamos as 3 perguntas principais em termos de decisões. Em primeiro lugar, quem é? Mestre. Em primeiro lugar, quem é? Mestre. Qual a sua missão? Com quem será o matrimônio? Foi fraco. Então, mestre, missão, matrimônio. E descobrimos que Deus nos direciona e nos abençoa quando nós nos posicionamos debaixo das autoridades. E contra é quebrar a cara nas paredes invisíveis da sabedoria divina que Deus colocou. Agora nós queremos trabalhar um outro assunto, outro princípio que influencia na área de namoro, noivado, embora a Bíblia não fale desses termos, a amizade. O fundamento sólido de um relacionamento duradouro que envolve uma amizade profunda antes da intimidade. O que nós podemos chamar de uma amizade com propósito. A palavra projetada aqui, talvez você nunca viu antes. Edad Mitchni não é uma palavra indígena, mas é a intimidade soletrada de trás para frente. Invertido. E esse é o maior perigo, especialmente nos dias em que nós vivemos. Em que a intimidade vem antes da amizade. E nesse caso, nós acabamos construindo os alicerces do nosso relacionamento sobre a areia movediça de algo que não é suficientemente sólido para sustentar a casa do nosso lar. Amizade antes de intimidade. Abre sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 27. Alguns princípios para relacionamentos de amizade sobressaem do livro de Provérbios. Quais seriam as qualidades de uma amizade, namoro saudável? Eu vejo pelo menos 3, poderíamos multiplicar a lista, mas biblicamente em Provérbios nós descobrimos, em primeiro lugar, que o amigo de verdade provoca melhoras no seu caráter. Provérbios 27, 17 diz assim: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Uma verdadeira amizade é sempre para o melhor, não para o pior. Então, se há pessoas que estão questionando, se você ouve pessoas dizendo coisas como eu já mencionei, do tipo: Maria, o que aconteceu? Você não é mais a mesma pessoa como antes de namorar João. Aqui são sinais de alerta. Porque a natureza do relacionamento criado por Deus é que a vida de Cristo seja manifestada através do relacionamento a dois para abençoar outros. 1 mais 1 tem que ser maior que 2. Se um se junta ao outro e a soma é 0, me desculpa, amigo, mas esse relacionamento exclusivista que não inclui outros, que não abençoa outros, não é de Deus. De fato, um conselho prático que temos visto na vida dos nossos filhos bem casados é um envolvimento ministerial, o envolvimento de amizade no contexto ministerial. O melhor lugar do mundo para descobrir se vocês são compatíveis como amigos é no contexto de servir outros. Mulheres, é no contexto de servir outros que você vê o coração dele. Ele é interesseiro, ele é egoísta, ou ele pode segurar uma criança pequena com o nariz sujo, que está espirrando sobre ele, e fazer isso de bom grado. Ele tem um coração outrocêntrico, porque Deus o chamou para amar você, como Cristo amou a igreja, e se entregou por ela.
Ele é capaz de fazer isso para outras pessoas, se não corra. O desenvolvimento de relacionamentos no contexto ministerial, trabalhando na recepção da igreja, ajudando com juniores, dando uma aulinha, tocando no louvor, servindo. Que lugar melhor para testar as águas da amizade e ver se vocês se complementam ou não. Número 2, o amigo de verdade dá conselhos sadios. Olha capítulo 27, versículo 6. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Versículo 9 diz: como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Ou seja, a pessoa que você quer como seu melhor amigo do resto da vida é uma pessoa que afia sua vida através de conselhos, através de confrontação, através de crítica. Você só quer uma pessoa que carimbe tudo que você já decidiu? Certa vez alguém falou assim: no casamento, se duas pessoas sempre concordam, uma delas é desnecessária. Homens, esse é um problema que nós temos. Nós só queremos alguém que faça o que nós entendemos, o que nós queremos. As diferenças, porém, nos fortalecem. É justamente aqui que nós criamos uma maturidade através do conselho sadio. Ele é uma pessoa sábia, está crescendo no conhecimento de Deus ao ponto de que outras pessoas o procuram para conselho. Ela é uma pessoa em quem você pode, menino, confiar para direcionar a sua vida. Parece que ela conhece o coração de Deus e te ajuda, e quando você segue aquelas ideias, aqueles conselhos, dá certo. Opa, essa é uma amizade saudável. O amigo é fiel, não é interesseiro. O amor bíblico sempre quer o melhor do outro antes do seu. A maioria dos namoros não são assim. Olha Provérbios 27, 10, mesmo capítulo. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai. Nem entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. O amigo de verdade não te larga. É fiel em todas as dificuldades. O fato é que no livro de Provérbios o que nós encontramos são esferas de amor dentro do que nós chamamos de amizade. Um namoro saudável constrói devagar, passa pelas etapas. Nós vemos isso muito no livro de Cantares, em que tempo sempre é o maior aliado. Quem come apressado, come cru. Paciência. O livro de Cantares faz isso através de um refrão, nesse cântico que se repete 3 vezes, em que a sulamita, a noiva, clama para suas amigas: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servos do campo, que não desperteis, nem acordeis o amor, até que este o queira, não apresse o amor. Tempo é o maior aliado. Não é como aquela liquidação no shopping. Você tem que comprar agora, ou nunca mais vai ter essa oferta. É mentira de vendedor. Você não tem que se vender para o namorado ou namorada, se é amor de verdade. O primeiro relacionamento, você começa como colegas. O termo mais abrangente na língua hebraica, no livro de Provérbios, são pessoas, talvez aqui nessa sala. Alguém que é da mesma igreja, mas você nunca teve um papo, talvez de uma outra igreja, de vez em quando tem algum intercâmbio. Você viu de longe, mas não tem mais. Mas, por qualquer circunstância, você consegue chegar mais próximo. O que a Bíblia chama de
vizinho. Você fica no mesmo grupo pequeno da igreja, na mesma classe. Vocês fazem uma mesma viagem missionária. Vocês estão no mesmo time. São vizinhos. Mas com o passar de tempo e provas de confiabilidade, compatibilidade, envolvimento ministerial, saída em grupos juntos, e às vezes você acaba sentando juntos na praça de alimentação do shopping, e o papo vai, o papo vem, e você percebe que tem algo a ver. E uma pessoa ou outra, talvez um conselheiro fala: você já pensou em fulana? Não. Começa a se aproximar, e com o passar de tempo chega no nível do que o livro de Provérbios chama daquele que ama. Agora é sério. Porque mesmo que não combinar no casamento, esse nível exige que você procure, como nos outros também, mas de forma mais íntima, sempre o melhor máximo da outra pessoa. E às vezes isso significa dizer não ao casamento. Porque o melhor para aquela pessoa não é você, é uma outra pessoa. Mas o livro de Provérbios descreve o casamento como sendo o nível mais profundo de amizade. Casamento bíblico é aliança, define-se como aliança, compromisso, até que a morte os separe. É uma sala matrimonial em que você entra e tranca a porta e joga a chave fora da janela. Porque se não fizer isso, vai ter motivo de divórcio. Vai. Tem. Mas quando vocês se trancam dentro da mesma sala, com o compromisso, aconteça o que acontecer, nós vamos resolver os nossos problemas. Impressionante quantos casamentos sobrevivem. Quando chega nesse nível, porém, se for corrido, você pode levar uma facada nas costas. Infelizmente, 2 dos textos de Provérbios que tratam de melhores amigos também mencionam a traição. Você não expõe seu coração precipitadamente, precocemente diante de alguém, sem conhecer bem aquela pessoa. Não tem garantias. Mas tempo é o maior aliado em relacionamentos duradouros. Eu quero dar algumas sugestões e depois pedir para minha esposa compartilhar sobre um pacto de namoro que desenvolvemos. Mas como desenvolver um namoro saudável? Deixa eu dar algumas ideias. Em primeiro lugar, desenvolva todos os aspectos da sua amizade antes de qualquer envolvimento físico. Maior equívoco, maior engano, e talvez o que é mais radical de tudo que nós estamos falando, espere um envolvimento físico que já engatilha hormônios que começam a ofuscar a sua visão. Você quer desenvolver uma plataforma sólida de amizade antes de qualquer intimidade. Número 2, desenvolva uma amizade profunda, centrada em Cristo, que visa uma vida outrocêntrica. Antes de assumir o compromisso de namoro, já falei, o contexto ministerial é o melhor lugar para desenvolver, para testar se a outra pessoa é compatível e sabe amar. 3, restaure relacionamentos do passado. Relacionamentos que não foram de acordo com a vontade de Deus. Que talvez deixaram um mau testemunho. Tem que usar muita sabedoria, talvez conselheiros precisam interferir aqui para avisar se você deve ou não voltar a falar com aquela pessoa que talvez você defraudou fisicamente. Avançou sinal. Antes de começar outro relacionamento, limpa o passado, para não deixar a igreja também rachada. 4, estabeleça projetos pessoais de desenvolvimento do seu caráter e de habilidades desejáveis como cônjuge. O que é isso? Não desperdiça a sua solteirice, essa é a ideia, a sua juventude. Não fique parado, resmungando, porque ninguém quer namorar comigo, se oferecendo. Desenvolva a sua vida, tem projetos de vida, viaje. É agora, talvez nunca mais.
Não fique parado, resmungando porque você não tem alguém ao seu lado. Desenvolva qualidade de caráter para tornar-se mais desejável e tocar a sua vida. Enquanto isso, algo que nós recomendamos para os nossos filhos. Que tal, diante de Deus, fazer uma lista? Conhecendo a si mesmo, ou aos poucos se conhecendo melhor. Seu mestre, sua missão, áreas fracas e fortes da sua vida. Que tipo de pessoa você acha diante de Deus você precisa para somar com sua vida, para contribuir para o reino? Que tal fazer uma lista, 5, 7, 10 itens que você está atento, para não diminuir o seu padrão? Por favor, não faça isso. Não caia no desespero. Muito melhor você ser solteiro e desejar ser casado do que ser casado e desejar ser solteiro. Antes que cases, vê o que fazes. Faça essa lista, mas não faça só pensando em você, pensando na glória de Deus, a pessoa com quem você será mais compatível, enquanto você mesmo desenvolve essas qualidades de caráter. Número 5. Formular uma ideia das qualidades de caráter e características essenciais e não essenciais. Aqui é a ideia que eu peguei carona do número 4, mas dividir essa lista, o que é essencial. Primeiro lugar, que conheça Jesus de verdade, uma conversão comprovada. Número 2, que tem uma missão compatível com aquilo que eu sinto que Deus quer que eu faça. Número 3, aqui é opcional do seu desejo, que tem o desejo de morar no Japão o resto da sua vida. Você tem direito de colocar isso. Mas talvez não essenciais, que seja um atleta que joga basquete muito legal, porque você gosta e acha que seria legal. Isso é negociável, outros não. E 6, estabeleça seus próprios padrões de namoro, baseados na palavra de Deus, antes de se envolver emocionalmente com alguém. Diante de Deus, você tem que saber o que você fará e não fará para manter a sua pureza. Uma das coisas que nós fizemos junto com nossos filhos, e nós vamos terminar com isso e depois abrir, se alguém tem alguma pergunta, não sei se alguém quer moderar isso ou se vamos só receber de vocês. Pode explicar o que a gente tem feito e, mesmo não tendo pais fazendo isso, como eles poderiam adotar um pacto semelhante? Nós fizemos um pacto com os nossos filhos para eles avaliarem bem, pensarem bem essa ideia de namoro, que tipo de pessoa e tudo mais, e para nós estarmos bem envolvidos na vida deles. Então, no nosso caso, eles eram bem jovens, antes de pensar, antes de ter idade de namorar, mas já para eles irem aprendendo qual seria o padrão da nossa família para o namoro. Então, no nosso pacto tem realmente bem mais coisas do que aqui, mas é mais ou menos essa ideia. Vou namorar somente com uma pessoa crente. Tem que ter o mesmo mestre. Vou namorar somente com crentes com o mesmo compromisso de Deus. Essa pessoa está crescendo, está conhecendo mais e mais a Deus, ele é comprometido com a obra de Deus, com a pessoa de Deus. Vou namorar somente com o encorajamento das autoridades que Deus colocou em minha vida. Se as pessoas que são autoridades, sejam meus pais, sejam líderes na igreja, estão contra, então eu vou confiar que Deus está usando essas pessoas para me mostrar algo que eu não estou enxergando. Então não vou namorar se for contra as autoridades na minha vida. Vou evitar contato físico até chegar ao compromisso mútuo visando o casamento. Se eu estou namorando simplesmente como um passatempo, não está certo isso. Mas uma vez que eu sinto e a outra pessoa sente, não, Deus está nos levando em direção ao casamento, só nessa hora, então, teremos qualquer tipo de contato físico. Para os nossos filhos, nós colocamos tudo isso por escrito numa folha de papel
E eles assinaram, nós assinamos com data, colocamos numa moldura e fica pendurado no quarto deles. Foi uma coisa visível, uma coisa nossa, que eles liam para lembrar, esse é o pacto que eu fiz para a proteção deles, porque nós desejávamos tanto que eles tivessem um namoro sadio, que levasse para um casamento sólido. Eu esqueci de algo que eu queria também dar para vocês. Qual seria a proteção normal e natural de um namoro saudável? Primeiro, envolvimento com pessoas do sexo oposto em grupos maiores e no contexto de ministério. Segundo, envolvimento com a pessoa em quem está interessado, junto com outros familiares. Eu precisei, isso é bem radical mesmo, não entendi nada disso na época, mas por um concílio familiar da minha esposa, eu tinha que viajar dos Estados Unidos para o Brasil em 1980, a custo próprio, passar 8 semanas em estágio familiar, junto com alunos do Seminário Bíblico Palavra da Vida, onde hoje eu leciono, para no final daquele tempo receber a permissão ou não de namorar a minha princesa, a princesa deles. Mas o que é isso? É o envolvimento da família, porque são as pessoas que vão apoiar o casamento, você não quer eles do contra. Finalmente, aos poucos, você gasta mais tempo individual com a pessoa, oficializando o que era um namoro, melhor, uma amizade com propósito, para então namorar, noivar e casar. E agora? Perguntas? Tem outro microfone? Laura, tem? Você tem? Já. Você tem uma pergunta, uma dúvida, tanto para mim como a minha esposa? Ela vai ficar aqui comigo, que eu estou cansado, estou em pé o dia todo dando aula. E vamos terminar esse tempo. Levanta a mão para Glauber poder te ver. Não tem nenhuma pergunta estúpida, a não ser a pergunta não feita que você queria tanto fazer. Se você tem a dúvida, outros têm também. Então, seja de pais, adultos, solteiros, jovens, meninos, meninas, seja quem for, pode falar. Nós vamos passar diretamente para a segunda pergunta, porque nunca ninguém quer fazer a primeira, tá bom? Então, a segunda pergunta, qual é? Coragem, gente. Levanta a mão onde você está e me leva o microfone. Já tem lá atrás. Pode ser qualquer coisa. Fala no microfone, por favor. Isso. Estão me ouvindo? Tá. Se eu estou afim de uma pessoa, como é que eu chego na mãe dela e conquisto ela? Porque a gente tem que conquistar a família, certo? É boa a pergunta. Eu estava tentando pensar numa piada, mas eu não consegui. Você destacou algo que não falamos, que eu acho essencial, é você ter a coragem de falar com os pais dela. Entendemos que é a responsabilidade do rapaz fazer isso, sabendo os padrões da família e tudo isso. A permissão de namorar, eu creio que deve abordar o pai. O pai é o guardião do coração da sua filha. Então, a autoridade que ela tem. Isso eu faria depois de trabalhar os conselheiros, pessoas que têm. Mas muito antes disso, o problema que nós temos é que nós apressamos as coisas de tal forma que nem conhecemos muitas vezes a família do pretendido antes desse momento. Isso é um ridículo. Você deveria ter passado um bom tempo já conhecendo a mãe, passando tempo lá com a família, ao ponto de ser a coisa mais natural. Se é do nada, de repente, bate palma da porta, chega lá e lá vem o pai com metralhadora. E aponta na sua testa: o que você quer? Sai daqui, moleque. Não, ele já te conhece. Agora, concordo contigo. O que eu fiz foi conquistar o coração da mãe. Ela é chave nesse processo, porque ela é o pescoço que gira a cabeça da família. Então eu faria isso através de amizade, eu daria rosas, chocolate, tudo isso.
Mas conquista antes de pedir. E quando pede a autoridade da família, você faz isso de forma muito natural. Eu acho que chegou a hora que eu gostaria de oficializar o nosso namoro, mas somente com a sua permissão. Legal. Ok. Laura, aqui na frente. Ok. Vivemos na época da tecnologia. E muitos namoros são feitos online. Namoros, noivados, casamentos. E o Senhor colocou o princípio do Casamento online? relacionamento. Ah, ok. Eu sei que eu já estou meio atrasado, mas essa ideia já... A ideia é como aconselhar nossos jovens, os pais, esse tipo de relacionamento que está tão frequente em nosso meio. Ok, eu preciso dizer que eu não sou contra. Nós já realizamos talvez quatro casamentos internacionais de pessoas que se conheceram pela internet. Tem perigos e tem vantagens. Você tem que filtrar bem, que tem muita sedução, tem muito engano. Gente, parêntese aqui, falando de tecnologia... Ah, obrigado. Eu não aguento. Não, sério. É que ontem nós corremos até a praia e deu 3 horas de corrida. Era só 200 metros, mas... Uma das coisas que fizemos antes do namoro, sempre praticamos esporte juntos e era principalmente correr. Hoje, depois de 2 cirurgias, hérnias de disco e tudo isso, a gente corre 1 vez, 2 vezes por semana, mas ainda fazemos isso juntos. É muito bacana. Mas é por isso que estão quebrados hoje. Temos que tomar muito cuidado com os filtros, o tipo de pessoa, o engano. Mas vamos imaginar que tem razoável confiança de que é legítimo, é uma pessoa de verdade, a foto é aquela... agora sei o que eu ia falar, o parênteses. Gente, por amor de Deus, nunca envie nenhuma mensagem, nenhuma foto que você não queria que o mundo todo visse, porque vai ver. Eu não entendo. Jovens mandando fotos íntimas e achando que www não significa World Wide Web, ou seja, o mundo todo vê. Vocês sabem disso melhor do que a minha geração. Não faça isso. Não posta absolutamente nada comprometedor do seu testemunho, que você não queria daqui a 30 anos, quando você é candidato para vereador da sua cidade, que alguém desenterre e mostre para o mundo, olha só, esse é o nosso vereador, nossa vereadora. Por favor. Agora, voltando para a sua pergunta, a vantagem, qual a vantagem de um relacionamento? Digamos com alguém de outro país, longe, mas parece que tem tudo a ver, mesma missão, mesmo mestre, mesma missão, objetivos de vida, compatibilidade. É que você desenvolve uma amizade sem intimidade física precoce. É seguro. Você está no Japão, ela está no Brasil. Difícil acontecer alguma coisa. Mas fuja das fotos. Nos casamentos que nós trabalhamos, nenhum faliu. Já casei 4 pessoas. Agora, em algum momento tem que haver convivência. Tem que haver envolvimento familiar. Mas a princípio não sou contra. Eu sou a favor de muita cautela, envolvimento de autoridades. Nós ouvimos recentemente de um caso que alguém, que era colega de turma anos antes, entrou em contato, falou, estou procurando uma esposa. Ela mostrou para os pais e falou, cai fora. Cara que faz isso, né,
Só que ele foi insistente, eles foram conversando, desenvolvendo, mostrou de novo para os pais. Vamos ver um pouco, promover um encontro, casar. Então é possível, mas precisa de muita cautela. E a vantagem, que é uma recomendação para todos os relacionamentos, é desenvolver na esfera intelectual, espiritual, através da comunicação profunda, aspectos de amizade. E isso fortalece o relacionamento. A tecnologia pode nos ajudar. Ok? Outra? Aqui na frente, lá atrás. Eu quero namorar uma menina de outro ministério. Eu devo ir para a igreja dela, ela deve vir para a minha. Como que pode fazer? Vocês têm que plantar uma igreja. Cada caso é um caso. São vários fatores. Eu não gosto da alternativa, que é cada um ficar numa igreja diferente. Eu conheço um pastor cuja esposa não frequenta a igreja dele. Tem pecado nisso? Eu não posso dizer que é pecado, mas se o propósito da nossa união é servir a Deus juntos, se a família da fé é o nosso vínculo mais forte na terra, tem que decidir. Eu não vou ser machista, eu não creio que é machismo dizer que tem que ser a igreja do marido. São outros fatores: distância, oportunidades ministeriais, compatibilidade, pessoas disponíveis para mentorear o nosso relacionamento. E juntos vocês têm que achar um acordo. Se não conseguirem achar um acordo, então vocês não devem continuar. E essa área espiritual é muito importante. Pegando carona, respondemos essa pergunta no livro de perguntas e respostas sobre namoro e noivado e diferenças doutrinárias. Ela é a penteca. E ele é conservador, frio que nem... Não vou falar. Cláudio, estou brincando. Nem creio no Espírito Santo. Não é isso. Você tem que avaliar se vocês conseguem servir a Deus juntos com diferenças. Um é calvinista roxo, o outro é arminiano cor-de-rosa. A Glória usou dessa aqui. Vai ser difícil. Vai. Porque cada semana ela vai perder a salvação, enquanto ele persevera. Mas é importante trabalhar essas diferenças. Desculpa, brinquei com eu não deveria ter feito isso. Próximo. Ixi, pastor Hélio. Não, a pergunta não é minha. Tem várias pessoas ouvindo pela internet, e Rafaela Matos Macedo fez uma pergunta aqui. Ela fala o seguinte: não sou eu que estou fazendo a pergunta, estou orando com uma pessoa que está do outro lado do mundo. Eu não sei onde ela está. Há um ano e estamos aguardando a confirmação e aprovação de Deus. Porém, sou solteira e ele já teve um casamento com filhos há 4 anos atrás. O motivo da separação dele os deixa livre para um novo relacionamento. Eu deveria dar uma chance? Infelizmente perguntou para a pessoa errada quanto a isso. A minha perspectiva quanto ao divórcio e o recasamento é que o recasamento é proibido para todos, a não ser na viuvez. Então, falando que biblicamente suponho que é por causa de um adultério da parte da esposa, mas eu não posso responder essa pergunta como a pessoa gostaria, porque eu não entendo que há qualquer motivo que justifique, à luz da palavra de Deus, que justifica um recasamento. Eu entendo que Jesus categorizou todo recasamento como um adultério. Não um adultério perpétuo, não é que trata a pessoa como cidadã de segunda classe, se recasou. Creio que há espaço para arrependimento, envolvimento na igreja e tudo mais. Agora, vamos imaginar que é a viuvez. Que aquele homem casado, perdeu a esposa, tem 2, 3 filhos,
ela é solteira, nunca casou. Eu não vejo problema nenhum no casamento, mas há desafios. Assim como tem desafios, nada biblicamente contra, quando pessoas de duas raças diferentes, de duas culturas, há desafios. O japonês que casa com o brasileiro vai ter muita adaptação. E a sabedoria dita, nós temos que ver se nós conseguimos superar diferenças culturais para sermos um time unido para o futuro. Nesse caso, eu não vejo nada que desqualifique o casamento. Não é para procurar sinais, maravilhas, visões, sonhos. É para comprovar. Nós já falamos o que comprova. Compatibilidade, confiabilidade, mesmo mestre, mesma missão para justificar o matrimônio. 1 mais 1, mais que 2. Aqui atrás. Eu queria saber do pastor, sua esposa, a palavra de Deus fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Como que o pastor e a esposa agiu quanto aos seus filhos? Em termos de amizades, tá falando? Amizade até tiver um namoro. Tá. Nós fomos pais muito presentes com os nossos filhos, então conhecíamos bem as amizades deles. Eram convidados para passar o tempo dentro da nossa casa, a não ser que conhecêssemos muito bem a família dos amigos. Os nossos filhos nunca chegaram nem perto de namorar alguém que não fosse uma pessoa muito... Na verdade, todos namoraram e casaram com a primeira namorada deles. Então, o namorado deles. Podemos ter amizades com pessoas e devemos ter amizades com pessoas descrentes, mas amizades íntimas, que requer uma confiança e uma certa... Para você ser íntimo com alguém, você tem que ter muita coisa em comum. E alguém que é do mundo, que não tem a mesma fé do que eu não tenho essa possibilidade de ter essa intimidade. Então, os amigos mais próximos, mais íntimos, eram pessoas que também tinham o mesmo mestre do que eles. Não sei se você quer. Eu acho que acompanhar as amizades, como ela falou, nós sempre preferimos que a nossa casa fosse o lugar das amizades e do namoro. Mas mesmo assim, por exemplo, a nossa filha tem 23 anos de idade, ficou lá no Brasil, cuidando da nossa netinha cardiopata, mas há restrições. O namorado só vai para a nossa casa com a presença de alguém, uma outra enfermeira que está, um parente, ou eles namoram na casa da nossa filha e do nosso genro, que moram 200 metros da nossa casa. Mas são vários princípios que tanto eles como nós pactuamos para proteger os dois, o seu testemunho e as tentações. Eles querem ajuda e nós ajudamos junto com familiares. Eu acho que é isso. Outra pergunta aqui. Eu queria saber que se Deus escolhe com quem ele vai ficar, casar também. Essa boa pergunta que muitas pessoas ficam conturbadas, aflitas. A minha perspectiva da vontade de Deus não é que existe uma pessoa no mar da humanidade e cabe a você descobrir essa pessoa. Eu creio que a vontade de Deus revelada é a nossa responsabilidade. Deuteronômio 29, você precisa olhar depois. Diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. As reveladas a nós não precisamos nos preocupar com a parte da vontade de Deus não revelada, mística, essas questões de relacionamento, e sim com a parte da vontade de Deus que Ele já revelou. Se Ele já revelou a vontade de Deus, por exemplo, a palavra de Deus, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. É como uma linha de um campo de futebol, ok? Vocês são o campo aqui. Uma das linhas dentro das quais você está no jogo é santificação, pureza. Outra linha é salvação.
A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Outra vontade de Deus é sede por Deus. Santificação, salvação, sede por Deus. Essa vontade de Deus, diz o apóstolo Paulo, orar sem cessar, regozijai-vos sempre, em tudo dai graças. Sede por Deus. Dentro desse campo da vontade de Deus já revelada, eu estou jogando. Lá fora, eu estou brincando. Eu posso fazer embaixada, mas eu não estou no jogo. Agora, uma vez dentro do que eu chamo da vontade de Deus moral revelada nas Escrituras, eu tenho liberdade. Eu não preciso descobrir aquela pessoa. Eu sigo os parâmetros. Mas em campo, eu posso passar, eu posso fitar, eu posso chutar. Agora, tem jogadas que são melhores que outras. Isso exige o técnico. Qual é o seu nome? Lucas. Passa a bola, cara. Chuta! Tem conselhos, sábios, mas não é a sua responsabilidade descobrir uma pessoa mística que Deus, como se fosse um mal-humorado, ele está escondendo a vontade. Deus está mais interessado que você descubra a vontade dele e viva a vontade dele do que você está. Porque o reino dele, a glória dele. Então, acalme seu coração. Eu creio de todo o meu coração. Quando nós nos preocupamos com a parte da vontade de Deus já revelada, Ele cuida do resto. E Ele vai fazer isso quando você está no pior lugar do mundo, sem candidatos, sem perspectiva. Alguns de vocês talvez estejam numa igreja pequena, de brasileiros, poucos jovens. Abra os olhos. Hoje. Não, desculpa. Ela está aqui. O livro de Cantares conta a história, canta e conta a história de uma jovem Shulamita trabalhando debaixo de um sol forte, longe do palácio, preta, que não foi padrão de beleza na cultura dela, calos nas mãos, quando um dia Salomão chegou no canto remoto de Israel e encontrou a Cinderela, e ela se tornou a princesa. A providência de Deus vai suprir a sua necessidade. Quem come apressado, come cru. Espere, não procure um ponto no centro do mar, mas preocupe-se com a vontade de Deus já revelada. Devido ao pouco tempo que temos, só mais duas perguntas, tá? Ok. Marcel Duas. e o Thiago ali no fundo. Vamos. Boa noite, pastor. Boa. Minha pergunta é a seguinte. O pastor disse durante a palestra que o pastor pastoreia uma igreja com 1.500 membros. Eu sou um de 9 pastores. E nisso o pastor disse também que existem mentores dentro do ministério da igreja, né? Sabemos que numa sociedade o indivíduo ele tem o seu valor e a obrigação do pai e da mãe instruir os seus filhos para que essa micro comunidade se torne uma grande comunidade e todos ajam em favor de toda a sociedade. E que em governo existem pastas ministeriais que essas pastas comunicam a sociedade e ao governo as suas necessidades. Diante disso, como que o pastor trabalha na igreja com esses mentores, orientando os pais e os jovens, como nós estamos vendo muitas dúvidas dos jovens, minha filha também tem dúvidas que assim, às vezes são difíceis para nós pais responder pelo pouco conhecimento bíblico e até mesmo uma faculdade intelectual para que possamos responder bem eles. Ok. E quanto a esses mentores estar lidando com a igreja no sentido de instruir os pais e assim
os nossos filhos terem mais segurança em estarem buscando os pais e também os mentores dentro da igreja? Rapidamente, a igreja oferece para jovens com mais de 18 anos, se os pais querem deixar filhos menores namorarem, é problema dos pais. Mas a igreja se envolve nos casos de jovens que já estão adiantados e maduros. Esses casais são amigos da família, amigos do casal, que têm casamentos não perfeitos, longe disso, normalmente casados mais de 5 anos, mas não tão velhos que não lembram como que é namorar, noivar, preparar um casamento e tudo isso. É sugerido um encontro por mês com esse casal de mentores, sair para comer uma pizza, um lanche, algo simples. Recomenda-se na nossa igreja, vários deles usam o nosso primeiro livro, que a minha esposa mencionou, estabelecendo alicerces como guia. E acaba sendo um aconselhamento prenupcial ao mesmo tempo. Você tem toda a razão que há assuntos não confortáveis ou que pontos cegos, talvez, que os pais não veem. Por exemplo, nós viajamos o mundo todo dando esse tipo de casados mesmo, todos os estados do Brasil, escrevemos livros, mas a nossa filha e o namorado, nós não aconselhamos. Quem faz isso é o pastor de jovens da igreja. Nós acompanhamos o coitado do rapaz. Ele já leu Homem Nota 10, ele já leu o Mapa do Tesouro, ele já leu... o cara, ele tem que ler 16 livros para começar a chegar perto da minha casa, para pensar em falar comigo sobre beber uma água na minha casa. Não é tão ruim, mas quando ele sofreu. Tem 2 futuros cunhados que são pastores, um que é capitão da aeronáutica americana e outro que é um dos pastores da igreja. Então ele sofreu muito, mas valeu a pena, que a minha filha é a princesa mesmo. Também educamos. Então eles são acompanhados pelo pastor de jovens da igreja e nós também trabalhamos muito isso. Na igreja, nós temos vários projetos, mas de ensino de pais de adolescentes, por exemplo. Meu filho, quando era pastor de adolescentes, começou um projeto Jó que intercedia pelos seus filhos adultos, de equipamento dos pais em como lidar com esses assuntos com seus filhos, jovens, adolescentes e etc. Então, algumas respostas sobre como nós fazemos de prática. Eu vou falar mais uma coisa. Até recentemente, me parece que talvez já houve a primeira exceção. Vocês não vão acreditar nisso, mas estou nem aí, que eu vou embora segunda-feira. Numa igreja que tem 38 anos, hoje tem 1.300 membros, isso é uma frequência de 1.000 pessoas no culto da noite e 800 no culto da manhã, 2 cultos no domingo. Das pessoas da nossa igreja, criadas na igreja com esses padrões, até recentemente, talvez ainda hoje, não houve até agora sequer um divórcio. Nenhum. Divórcios houve, mas pessoas que chegaram muito depois, ficaram pouco tempo, já estavam em crise. Mas os que seguiram esses padrões foram criados na igreja. Isso é um milagre, gente. Nos dias em que nós vivemos, o que estamos dizendo é quando você tranca a porta e joga a chave fora da janela. Uma vez eu joguei a janela fora da chave, mas não deu certo. Joguei a chave fora da janela. Resolvem-se os problemas. E Deus é glorificado. Davi, essa posição é muito radical, é dura demais para a pessoa divorciada e tudo isso. Não há muito graça para essa pessoa, mas sempre se fala em graça para o divorciado. E a graça para a vida de vocês. A graça que visa a próxima geração e o exemplo dos pais, quando não há saída, você resolve o problema e o jovem vê, esse negócio do casamento é sério. Se eu entrar, eu fico. Isso é graça. Para uma nova geração, corações de crianças que não vão ser rachados. Seus corações. Ok, última pergunta, porque está na hora de ir para casa.
Deixando claro a dúvida de um amigo meu, né? A pergunta não é minha. Claro que eu sei. O que eu vou perguntar é que qual o tempo ideal de namoro para decidir se vai casar ou não? Excelente. Ezequias 39, versículo 22, diz que o tempo ideal é de 2 anos, 6 meses, 7 dias e 3 horas. Pode conferir em casa. Você quer responder isso aqui? Eu estou cansado. Cada caso é um caso, depende muito quanto já conhece, se desenvolveram bem uma amizade antes, quanto tempo tiveram juntos, quantas situações diferentes eles puderam observar um ao outro, a idade deles, né? Você está começando a namorar com 18 anos, ainda tem toda a faculdade, tem tudo para fazer, ou se já se formaram da faculdade, se conhecem, já sabem que é mestre, missão, tá tudo ali. Uma pode ser rápido, outra pode ser demorada, depende muito. Mas tem que se conhecer o suficiente para ter certeza que os dois têm o mesmo mestre, a mesma missão, para os pais ou familiares conhecerem o suficiente para ver, não, realmente esses dois dão certo, eles um provoca melhoras no outro, tem que ter algumas coisas assim, o tempo suficiente, mas dá para ser relativamente rápido se os dois realmente conseguem se conhecer e cumprir esses critérios. Só tem um versículo que trata um pouquinho disso. Eu creio que muitos casais estão esperando tempo demais, esperando ter tudo que seus pais adquiriram ao longo de 25 anos de casados, antes de casar. E não é assim. Mas tem sabedoria. Provérbios 24, 27, última palavra, diz assim: cuida dos teus negócios lá fora. Faculdade, às vezes um mestrado, emprego. Apronta a lavoura, seu campo, naquela época agrícola, a plantação, e depois edifica a tua casa. Não diz, espere ter 2 carros, 0, um sítio na praia, todos os móveis da casa, uma televisão 199 polegadas. Não precisa de tudo isso. Mas precisa ter condição de sustentar uma família. Então, parte da resposta à pergunta é o tempo suficiente para ter condições. Agora, se não tem, não deve estar namorando. Não é que não pode estar namorando quando está visando o fim. Mas se o fim é 6, 8, 10 anos, por favor, você está brincando com fogo. Tem uma amizade, mas não entre no namoro porque não está pronto para casar. Apronta a lavoura e depois você casa. Que Deus os abençoe.